Pai do Senhor, queridos. Amém. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprendermos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, e capacite os nossos corações a receber a Tua Palavra, Pai, para que nós possamos, meu Deus querido, aprender contigo e depois compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Nós te louvamos, ó Pai, pelo Teu cuidado para conosco e te agradecemos, ó Pai, por mais um ano que nós iniciamos na Tua presença e com esta oportunidade tão especial de aprendermos da Tua Palavra. Abençoa Teus filhos que aqui estão e nos capacita, Senhor, a fazermos a Tua obra neste ano de forma especial. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, ótimo. Queridos, nós vamos estudar hoje um assunto muito importante. Nós vamos começar a falar hoje, depois, daqui 15 dias, na outra aula, sobre missiologia e evangelismo. Eu não sei se os irmãos já estudaram sobre missiologia, mas esses dois assuntos, missiologia e evangelismo, eles estão totalmente interconectados. No nosso contexto evangélico, quando a gente fala de evangelismo, nós sempre nos lembramos do nosso papel como igreja, de estar compartilhando o reino de Deus com outras pessoas, mas dentro do nosso contexto, quando você fala de evangelismo, a gente geralmente pensa no bairro, não é verdade? De estar entregando um folheto, de estar fazendo evangelismo pessoal, que é falar do amor de Deus para outras pessoas, de algum trabalho que é feito na igreja, ou às vezes fora da igreja, sempre com um objetivo evangelístico, que é de levar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Quando a gente fala de missiologia ou de missões, nós tratamos do evangelismo, mas de uma forma um pouco mais ampla. Quando nós estudamos esse assunto, nós podemos dividir ele de três maneiras. As missões, elas podem ser urbanas, é tudo aquilo que nós fazemos de forma evangelística dentro da nossa cidade. E vamos incluir nisso aí o evangelismo que a gente trata no dia a dia. Depois nós falamos também de evangelismo, ou melhor, de missões em termos nacionais. É quando nós saímos da nossa cidade e vamos para outro estado pregar o evangelho de Jesus. Ou seja, nós rompemos com uma barreira de onde nós vivemos e nos organizamos como igreja para levar o evangelho para um outro estado que não aquele que nós habitamos, moramos. Por exemplo, nós que somos aqui de São Paulo, se nós vamos fazer um trabalho evangelístico lá no Rio de Janeiro, dentro do estudo da missiologia, isso é considerado missões nacionais. Ou seja, nós estamos saindo dos nossos parâmetros urbanos para irmos para um outro estado levar o evangelho de Jesus. E existe ainda um terceiro nível de missões, que é chamado de missões transculturais ou missões internacionais. É quando nós, como igreja, nos organizamos para pregar o evangelho não apenas mais no nosso país, mas em outros países. E para que hoje nós estivéssemos aqui, a igreja, ao longo da história, ela cumpriu o seu papel. Ela recebeu essa missão de Jesus e ela colocou ela em prática. Então, por que é tão vital nós estudarmos sobre esse assunto? Porque na época que a gente vive, nós temos assim muitas facilidades para nós pregarmos o evangelho, não é verdade? Nós temos hoje aí algo que está disponível praticamente para todas as pessoas, que são as redes sociais. Nós temos hoje também, de uma forma muito mais barata, as viagens de avião, as viagens de ônibus, tanta coisa que há alguns anos era inacessível para a maioria das pessoas que não fosse da classe B ou da classe A, hoje está disponível para muito mais pessoas. E nós, como igreja, se nós quisermos que a mensagem do reino ela seja pregada a toda criatura como Jesus ordenou, nós precisamos fazer desse assunto que nós vamos tratar hoje um assunto primordial. Porque o que nós podemos perceber? A maioria das pessoas hoje aceitam a Jesus
e elas se acomodam, como se o objetivo de Deus já tivesse sido alcançado. Então, se você prestar atenção, a maioria das pessoas levanta a sua mão, recebe Cristo no seu coração, confessa Ele com seus lábios e começa a frequentar uma igreja. Ela começa a vir aos cultos, participar das reuniões, mas se você perguntar se essa pessoa está compartilhando o reino de Deus com outras pessoas, a maioria delas vai dizer que não. Então, o grande propósito de Deus não é apenas que a gente se torne um discípulo de Jesus, como eu falei no módulo de discipulado, mas que nós nos tornemos também discipuladores. Ou seja, para que nós estivéssemos aqui hoje, alguém investiu tempo, investiu recursos, aproveitou as oportunidades que teve para semear no nosso coração uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. Então é nosso papel, nós que já recebemos essa mensagem, que esta palavra entrou no nosso coração, essa semente foi plantada e começou a dar fruto, é nosso papel, biblicamente falando, que a gente pegue essa mensagem que para nós foi tão cara, que foi tão importante, que mudou a história da nossa vida, e levemos ela para outras pessoas. Então, sempre que nós falarmos de missiologia e de evangelismo, nós estamos nos referindo ao nosso papel como igreja, de cumprir a missão que Jesus incumbiu à igreja lá há 2000 anos atrás, mas que vem sendo passado de geração em geração, na proporção que nós vamos entendendo isso. Agora, repetindo, infelizmente a maioria dos cristãos encara a salvação como um fim, e não apenas o começo de uma caminhada. Então, os amados irmãos que estão aqui como nossos alunos, aprendendo a palavra de Deus, a partir de hoje, comece a ver esse assunto não apenas como obrigação pastoral, a obrigação dos obreiros, dos líderes da igreja, mas como obrigação de todos nós. Na época da Reforma Protestante, por volta de 1500, a Reforma Protestante ela tem uma data comemorativa de 1517. Só que houve um movimento pré-reforma, que durou mais de 100 anos, e um movimento pós-reforma protestante. E uma das coisas que se tratava naquela época, que tentava trazer de volta para a igreja, era justamente isso. Era a ideia do sacerdócio universal, conforme Pedro fala na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 9. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, o povo adquirido, que foi chamado por Deus para anunciar o seu reino, porque Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Então, o propósito de Deus, naquela época, na cabeça da liderança, do clero, era que somente quem deveria ensinar a palavra de Deus para as pessoas eram os sacerdotes, eram os líderes da igreja romana. E os reformadores, eles vieram trabalhando a ideia, junto com toda a cristandade, que a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus não era apenas dos líderes, não era apenas do clero e dos sacerdotes, mas era de toda a igreja. A responsabilidade é de todos aqueles que fazem parte do sacerdócio universal, ou seja, você aceitou a Cristo, você foi chamado agora para fazer parte desta missão de evangelizar e de fazer missões quando possível em outros ambientes que não é aquele que você convive. Nós vivemos numa época assim que a gente pode, às vezes a gente não consegue ir, mas a gente pode apoiar aqueles que vão. Existem várias pessoas que têm dado a sua vida pela obra missionária. Então muitas das vezes a gente tem várias dificuldades de nos desprendermos de tudo aqui para irmos para o campo missionário, mas nós podemos apoiar alguém. Tem uma frase que o pastor Gilmar Santos, ele usa muito quando ele fala sobre missões e evangelismo. Ele diz assim: aonde há um coração com Deus, aí tem um coração com Deus. Então aonde há um coração com Deus, há um missionário. E aonde há um coração sem Deus, existe um campo missionário. E tem um outro também jargão que é muito usado em missões e evangelismo, que diz assim: missões se faz com os joelhos dos que oram. Ou seja, você às vezes não foi, mas você pode interceder por aqueles que estão no campo fazendo a obra missionária. Missões se faz com as mãos dos que contribuem
Muitas das vezes nós não conseguimos ir, mas quando nós dizimamos e ofertamos na nossa igreja ou para uma obra missionária, nós estamos ajudando também a fazer missões. E missões se faz com os pés dos que vão. E Paulo falou sobre isso, ele disse assim: preciosos são os pés daqueles que vão e anunciam o quê? Boas novas. Então, missiologia e evangelismo é isso, é nós nos mobilizarmos como igreja de forma planejada, organizada e estratégica para alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo, nos 3 níveis: nível urbano, nossa cidade; nível nacional, nosso país; e nível internacional ou transcultural, que é em outros países e em outras culturas. Então, a essência da igreja de Jesus é o cumprimento dessa missão. Amém? Vamos caminhar um pouquinho? Então, vamos ler lá. A história de missões começa com a promessa de Deus de resgatar o homem caído. Depois de haver pecado, quando Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O pecado afetou o relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo, mas este fato não impediu Deus de ir atrás da sua criatura para restaurar este rompimento. Isto aqui é missões. Então, o primeiro ato missionário da Bíblia vem do próprio Deus. Porque o homem, quando ele foi criado ali no jardim do Éden, e ali ele foi colocado para guardar, para proteger, para cuidar daquele jardim, ele tinha uma plena comunhão com Deus. A partir do momento que o homem, no capítulo 3 de Gênesis, ele desobedece a Deus, ele participa do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que lhe era proibido, esse relacionamento ele está rompido por causa da desobediência, e o homem começa a se afastar de Deus. Então o próprio Deus é aquele que faz a primeira promessa missionária. Ele diz que da semente da mulher, ou seja, um dos filhos da mulher, nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Por que a cabeça da serpente? Porque quando nós lemos Gênesis 3, nós vemos o primeiro caso de encarnação. O diabo, Satanás, ele entra na serpente e ele seduz a Eva, que por sua vez transmite o seu desejo para Adão, e os dois participam da árvore do fruto proibido. E aí o que acontece? Quando a comunhão deles é rompida, Deus então solta a primeira palavra profética sobre o que Deus faria no campo missionário para transformar a vida do homem, trazendo ele de volta. Então, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo número 15, nós temos a primeira promessa, ou o primeiro desejo de Deus no sentido missionário e evangelístico, certo? Então, Deus passa a revelar-se por meio de um pregador humano para alcançar a outros. Aqueles que recebem a revelação de Deus tornam-se figuras centrais na história do mundo, pois por meio deles a vontade de Deus será conhecida. Então, está vendo esse bonequinho vermelho aqui, ó, que eu coloquei aqui no slide? É como se essa pessoa ela tivesse tido um encontro pessoal com Deus, tivesse tido o seu relacionamento com Deus restaurado, e agora qual que é a função dela? É transmitir essa mensagem para as outras pessoas. Então, já no Antigo Testamento, nós vamos ver pessoas para quem Deus se revelou, e a partir do momento que Deus se revelou para esta pessoa, ela começou a fazer missões, ela começou a cumprir o propósito de Deus na terra, levando a revelação de Deus para os outros homens. Se nós continuarmos lendo o livro de Gênesis, nós vamos ver os personagens que vão surgindo ao longo da história como representantes de Deus. Então, quando falamos de missões e evangelismo, o que nós entendemos? É nossa responsabilidade que recebemos a Cristo no coração. Paulo disse assim: se confessarmos a Deus com os nossos lábios e crermos no coração, seremos salvos. Então é papel das pessoas que receberam essa mensagem não guardar ela só para si, mas levar ela para as outras pessoas. E assim muitos homens fizeram no Antigo Testamento, os patriarcas, depois os profetas, até chegar na igreja primitiva, na igreja que Jesus fundou. Então,
Todos aqueles que se relacionam com Deus, ele tem um papel especial na organização do reino de Deus. É não se calar, mas levar aquela mensagem para as outras pessoas. Então, continuando, na ordem missionária de Jesus, encontramos uma visão ampla da tarefa que deveria. Aqui eu vou colocar alguns tópicos. Quando Jesus deu a missão para a igreja, essa missão ela consistia em alguns pontos. Primeiro, como igreja, ela deveria alcançar até os confins da terra. Olha o que a palavra de Deus nos diz através de Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Só para você entender o contexto. Jesus tinha ressuscitado, tinha passado 40 dias no meio dos seus discípulos, dando provas inefáveis, provas tremendas que ele tinha ressuscitado, e chegou o momento dele abençoar os seus discípulos e subir para o Pai. Neste momento, ele é questionado sobre quando seria a sua volta, e ali nesse contexto, ele abençoa os seus discípulos e ele parte. A Bíblia diz que ele parte, e quando ele parte, quando ele ascende aos céus, conforme Atos capítulo de número 1, aparecem dois varões de branco, que na interpretação, na exegese, eram dois anjos, e os discípulos de Jesus estavam todos olhando para o céu, com o coração um pouco triste, vendo Jesus ir embora, aquele que durante 3 anos e meio ficou com eles, e naquela hora, os anjos aparecem, e eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai retornar, como para o céu vocês viram ele ir. Mas antes disso, Jesus tinha feito uma promessa. Ele tinha dito isso aqui, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava entregando para eles uma missão, mas ele tinha dito para eles um pouquinho antes ainda no capítulo 1, ele falou: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E isso vai se cumprir em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. E eles obedecem essa ordem de Jesus, vão para o cenáculo e ali eles ficam em oração. A Bíblia diz que quando Jesus apareceu para os seus discípulos, eram cerca de 500 discípulos. Mas no dia que ele desce, no dia de Pentecostes, sobre a vida da igreja, a Bíblia fala que agora era apenas 120. Eu não sei para onde foram os outros 380, mas de repente se desanimaram, porque entre o dia da promessa e o dia da descida do Espírito Santo, segundo os estudiosos da Bíblia, demorou cerca de 10 dias. E o que aconteceu? Eles perseveraram orando, mas os que perseveraram receberam o quê? A virtude do Espírito Santo que veio sobre eles. Mas a virtude que descia de Deus sobre eles tinha um propósito. Eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, com um propósito. Sabe qual era o propósito? Fazer missões, evangelizar o mundo. E era para isso começar a partir de Jerusalém. Aonde é Jerusalém? Jerusalém é onde eles estavam reunidos, mas não era para eles ficarem só ali. Olha o que diz o texto. O texto fala que eles deveriam, depois de Jerusalém, eles deveriam ir por toda a Judéia, que era onde Jerusalém estava inserida. Mas depois eles deveriam ir também para Samaria, que era o país vizinho. Mas não deveria ficar só em Samaria. Eles deveriam ir até os confins da terra. Eles deveriam vir pregar o Evangelho aqui no Brasil. Porque para quem está lá em Israel, aqui é os confins da terra. E naquela época só havia 3 continentes, as Américas ainda não existiam. Existia a Ásia, que é onde eles estavam, existia a Europa, muito menor do que é hoje, e existia a África. E eles receberam esta palavra, e durante 30 anos eles ficaram em Jerusalém. Segundo os estudiosos da Bíblia, depois de 30 anos, Deus permitiu que viesse uma perseguição sobre a nação de Israel, ou seja, através dos judeus, sobre a nação de Israel, especificamente sobre os cristãos. Aí sim, eles começaram a sair por todo mundo, começando por Samaria. Mas o que eu quero enfatizar nesta noite?
Queridos, nós precisamos dar prosseguimento a esta missão. Sábado eu pregava numa igreja, na comunidade cristã Emanuel, e eu falava sobre, a palavra que Deus colocou no meu coração foi que o nosso papel é transmitir a mensagem do reino para a próxima geração. E quando falamos em geração, podemos encarar a geração de duas formas: geração biológica e física, que são os nossos filhos, os netos que virão amanhã ou depois, os bisnetos, mas também geração no sentido espiritual, porque quem já é cristão há mais tempo, ele tem por obrigação ensinar os meninos na fé, que é também uma nova geração, mas no sentido espiritual. Nós não podemos cruzar os nossos braços e achar que essa obrigação é só da pleite de obreiros da igreja. Não, essa missão é da igreja. Tem um adágio que diz assim no mundo evangélico: ovelha gera ovelha. Então esse é o nosso papel. Até os pastores também são ovelhas do pasto de Jesus, então do aprisco de Jesus. Então é nosso papel também como pastores gerar novas ovelhas. Nós somos o rebanho de Cristo. Então a igreja primitiva, quando ela entendeu isso, ela começou a partir para as outras cidades, depois para os outros países, depois para os outros continentes, para pregar o evangelho. A ponto de, no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles chegaram em uma determinada cidade, alguém disse assim: o povo que vem alvoroçando o mundo chegou aqui. Porque quando o evangelho chega num lugar, ele gera um alvoroço no sentido bom. Ele gera um movimento de transformação, de mudança. E essa é a mensagem que nós não podemos nos calar e deixar de falar. Nós precisamos continuar pregando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus leva o homem para o céu. E que um dia voltará para nos buscar. Isso é missões. Isso é a missão que Deus entregou para a igreja. Isso é evangelismo, é compartilhar o reino de Deus com outras pessoas. Então, nessa visão ampla da tarefa, nós deveríamos também, segundo ponto, incluir todos os povos, porque Jesus disse: ide por todo o mundo. Então, a igreja não pode se restringir a seu bairro. Lógico, no começo, nenhuma igreja vai conseguir atingir o mundo todo, mas ela tem que ter uma visão global, que na proporção que ela vai crescendo, ela precisa ir avançando, ela precisa ir adiante, anunciando o reino de Deus. Terceiro ponto, ela precisa também fazer discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E como que deve ser isso? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19. O que nós percebemos aqui? Então, quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos abraçar essa missão de fazer novos discípulos para o reino de Deus. O que é fazer um novo discípulo? É você levar o evangelho para alguém. A partir do momento que essa pessoa aceitou a Cristo, agora você vai ajudar ela a crescer na fé, como um dia você foi ajudado. Então, nosso papel como mensageiros do reino de Deus é receber a mensagem, mas não nos calar, continuar transmitindo essa mensagem para outras pessoas. E como disse no início, hoje existem vários métodos para isso. Use as oportunidades que você tem, o tempo que você tem, os recursos que você tem para transmitir o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Continuando aqui, nós precisamos também seguir o modelo dado pelo Mestre. Qual que é o modelo? Ele disse assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Isso foi depois que ele ressuscitou. E ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Ou seja, quando você começar a discipular alguém, ensinar alguém a palavra de Deus, como eu estou fazendo com vocês, você deve já começar a colocar no coração dela o seguinte: eu estou te treinando, eu estou te preparando, eu estou te capacitando, mas não é um fim, é para você reproduzir isso na vida de outras pessoas. Imagina, queridos, se toda a igreja brasileira e mundial, no mundo todo,
tivesse esse pensamento. O Evangelho não é algo só para mim, é algo para mim compartilhar com os meus filhos, com meu esposo, com meus cunhados, com meus primos, com os meus vizinhos, com meus amigos. Queridos, a nossa igreja seria outra. Então, às vezes a gente pensa assim, não, evangelismo é para quem tem dom. Eu concordo que algumas pessoas têm uma capacitação superior de Deus, têm um dom especial, não só para evangelismo, mas para todas as áreas da igreja. Sempre tem algo que é natural. Mas gente, se nós nos colocarmos diante de Deus e nós dissermos, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus vai começar a nos capacitar. E nós poderemos também fazer a diferença na vida de alguém e mudar a história de muitas pessoas. Mas para isso precisa haver o quê? Um eis-me aqui. Quinto, nós devemos contar com a presença dele. Jesus disse assim, ó, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, quando Jesus deu uma ordem, ele não deixou os seus discípulos sozinhos. Pelo contrário, ele disse, ó, a presença do meu Espírito vai com vocês, o Pai vai abençoar vocês, mas eu mesmo, na minha onipresença, estarei com vocês. Porque, queridos, de nós mesmos, nós não conseguimos ganhar ninguém para Cristo. Lá no livro do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo de número 16, ele diz assim, que o Espírito Santo que viesse, palavras de Jesus, o Espírito Santo que viesse, ele convenceria o mundo, ou seja, as pessoas, do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos sendo apenas um instrumento de Deus para proclamar o reino. Quem vai convencer os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças da sua necessidade de Deus, é o Espírito Santo que vai aplicar a palavra que você está liberando ao coração das pessoas. Então não precisa temer, o nosso papel é abrir a nossa boca. Deus vai se encarregar de salvar vidas, de trazer uma colheita gloriosa para a sua igreja. Sexto lugar, ela deve demonstrar as características do reino. Diz assim lá em Marcos 16, a partir do 16 até o 17: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa é uma mensagem que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Aonde Jesus pregou, aonde os apóstolos pregaram, acontecia o que acontece nos dias de hoje. Alguns creem, outros duvidam e dizem, eu quero te ouvir de novo. Outros se fecham para a mensagem e dizem, eu não creio. Então a mensagem do reino, ela é uma mensagem de salvação, mas ela também revela a condenação para aqueles que a rejeitam. Continuando, ele diz assim, e estes sinais seguirão os que crerem. E ele começa a dizer, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E ele fala de vários sinais. Então, qual que deve ser a minha preocupação? Deve ser anunciar o reino, de acordo com o padrão deixado por Jesus, mas numa convicção: Deus fará com que os sinais sigam a pregação do Evangelho. Então não se preocupe, simplesmente creia e seja um instrumento na mão de Deus para mudar a vida de outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que Deus não chamou só a liderança, Deus chamou a nós todos. Sétimo lugar, nós precisamos trabalhar na restauração do homem, porque diz o texto, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando Deus, Ele salva a vida de alguém, Ele começa um processo de mudança, de transformação. Vocês lembram do caso de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19? Zaqueu era um publicano. O que era um publicano, pastor Davi? Um publicano era uma pessoa que cobrava impostos dos seus irmãos para Roma. E geralmente Roma determinava, olha, cobra um denário das pessoas. O que o publicano fazia? Ele tinha liberdade para cobrar 2, 3. Então ele mandava para Roma, o resto ele colocava dentro do bolso. E aquilo deixava os seus irmãos com raiva deles, porque sabia que eles estavam explorando os seus patrícios, as pessoas que eram da sua nação, por causa de uma nação estrangeira, enriquecendo em cima delas.
E Zaqueu também era um desses. E a Bíblia diz que um dia Jesus estava passando com uma grande multidão, e Zaqueu era um homem de pequena estatura, alguns dizem talvez que ele era um anão, e ele sobe numa figueira, e lá de cima daquela figueira brava, que era um sicômoro, cheio de espinho, ele está tentando ver quem é Jesus, ele está tentando ver quem é Jesus. Quando Jesus passa embaixo, você vê que o desejo de Deus de se encontrar com o homem é maior do que o desejo do homem de se encontrar com Deus. Antes mesmo de você buscar a Cristo, Cristo já te buscava. Antes mesmo de eu buscar Jesus, Jesus já me buscava. E o que aconteceu? Quando Jesus passa debaixo da figueira, ele olha para cima. Zaqueu não sabe quem é Jesus, porque os judeus, os galileus, eles costumavam usar uma roupa muito parecida, e Jesus estava no meio dos seus discípulos. Mas diz a palavra que quando Jesus passa debaixo da figueira, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ele desceu de lá. Não sei como é que ele desceu, porque a Bíblia diz que ele desceu, era para ele descer. Ele desceu rapidamente, desceu numa figueira brava, cheia de espinho, rápido, eu não sei, mas ele estava também ansioso por ver Jesus. E Jesus vai na casa dele. Quando Jesus chega na casa dele, a Bíblia diz que Jesus fala para ele, começa a anunciar o reino para ele. E aí ele diz: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. A lei mandava restituir, e restituir com 1/5 a mais. Ele disse: eu vou restituir quadruplicado. Sabe o que é isso? É transformação. Essa história que Deus entra na vida da pessoa, e quem roubava continua roubando, quem era corrupto continua corrupto, quem adulterava continua adulterando. Isso não é verdade. Jesus não entrou na vida, porque se Jesus entrar na vida de uma pessoa, começa a haver transformação. O fruto da carne começa a sair para dar espaço ao fruto do Espírito. Essa é a mensagem que nós pregamos, irmãos, uma mensagem de transformação. E conforme a transformação chega na casa de Zaqueu, através da presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus faz uma declaração. Ele diz: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus estava declarando ali a salvação de Zaqueu, a transformação na vida dele. Mas havia uma evidência. Querido, quando você começa a pregar o Evangelho de Deus, sabe o que te anima? São as evidências. São as evidências e os sinais que começam a acontecer na vida das pessoas. Isso alegra o teu coração, porque nós pregamos uma mensagem que é verdadeira, que é poderosa e que muda a história de muitas pessoas. Quantas pessoas que eu conheço hoje na igreja, ontem mesmo estava pregando na nossa igreja o pastor Aldemir Pinheiro, um homem que um dia já esteve na calçada, drogado, e as pessoas olhavam para ele e achavam que não tinha mais jeito, mas alguém teve coragem de chegar para Aldemir e pregar para ele o Evangelho do Reino. Hoje ele é um presbítero da casa de Deus, é um pai de família, é um empresário. Tudo por quê? Porque alguém teve coragem de anunciar para ele a mensagem que transforma. Então tenha coragem de anunciar essa mensagem para as pessoas. Nós temos na nossa igreja um pastor que já quase morreu de overdose antes de conhecer a Cristo, mas há muitos anos Deus alcançou a ele. Hoje ele é um homem de Deus, tem uma boa família, estruturada, servindo ao Senhor. Por quê? Porque alguém cumpriu a missão evangelística deixada por Jesus. Então creia, Deus não chamou só os líderes e pastores e obreiros, Deus chamou a todos nós. Você recebeu Cristo em seu coração, Cristo em vós, esperança da glória, disse o apóstolo Paulo. Compartilhe isso com outros. Então, continuando aqui, olha lá, você é responsável pelas almas sem Cristo. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. É nossa responsabilidade. E começar a agir de forma estratégica, planejada, perseverante, mas agir. E não é a nossa função fazer a semente nascer. Quando você lança uma semente na terra, os irmãos que já vieram lá do Nordeste, já viram muita roça. Algum de vocês já conseguiu fazer uma semente nascer? Ou já viu alguém conseguir fazer uma semente nascer? Não. O agricultor, o semeador, como diz lá em Marcos 4, a função dele é lançar a semente, é preparar a terra, até se for o caso, se for necessário, regar a terra. Mas a obrigação, a missão de fazer a semente crescer é de quem?
é de Deus. Paulo disse assim, Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Deus. Essa é a nossa missão como igreja. Então, o que é um missionário? O termo missionário deriva do latim mito, que significa eu envio. Em suma, é o enviado de Deus às nações através da igreja. No Antigo Testamento já temos um brado missionário profético. Quem irá por nós? Pergunta Deus. Isaías 6,8. O livro missionário da igreja é o livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que ele tem 28 capítulos. Mas quase todos os livros da Bíblia têm começo, meio e fim. Começo, meio e fim, todos eles. Quando você chega em Atos, Atos tem começo, Atos tem meio, mas de repente Atos termina sem nenhuma conclusão. Sabe por quê? Porque a missão da igreja não terminou no capítulo 28 de Atos. Tem até algumas igrejas que usam isso como um chamamento, como uma convocação missionária para a igreja. Nós da igreja hoje estamos escrevendo o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 do livro de Atos. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que a igreja fez lá na época primitiva, lá no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, em todos os séculos. Continuar anunciando que Jesus é a sua salvação e a sua graça. Então, Jesus foi o supremo exemplo missionário. Ele morreu entre dois pecadores, seus dois braços abertos sobre a cruz proclamam e convidam a união. Os dois grandes povos, judeus e gentios, os quais vindo a ele formam nele um só povo, a igreja. Então, havia uma divisão muito grande no Antigo Testamento. Israel, que era para ter sido uma nação missionária para as outras nações, se fechou e disse: nós somos o povo de Deus. Então Jesus, quando veio, ele disse: o papel de vocês não é dizer nós somos o povo de Deus, mas é dizer: esse povo de Deus quer que você também seja povo de Deus. Nós não podemos nos fechar, pelo contrário, nós temos que nos abrir para a pregação do reino. Jesus, ele recebeu um cognome, ou digamos assim, alguém começou a tentar colocar nele um apelido, que eu acho um dos apelidos mais bonitos de Jesus. Chamaram Jesus de amigo de pecadores. Isso ofenderia muita gente. Jesus não ofendia, porque a Bíblia diz que quando ele começou a ser criticado pela sua associação, pela sua aproximação com aqueles que não eram judeus, ou com aqueles que eram judeus que estavam no pecado, sabe o que aconteceu? Ele disse assim: os médicos não existem para curar quem está são. Quem precisa de médicos são os doentes. Então, o nosso papel não é nos fecharmos como igreja, mas é nos abrirmos para receber e compartilhar o reino de Deus. Pode falar. É um livro novo lançado agora, que tem esse título. Jesus, amigo dos pecadores. E se tem uma coisa que deixava Jesus triste, irmãos, é quando ele via um religioso que não queria se aproximar do pecador. Ele até contou parábolas, como a parábola do bom samaritano, ilustrando isso. Viu um religioso que era um sacerdote, viu um camarada caído à beira do caminho, passou de largo, estava preocupado com o culto. Veio o levita, que também estava preocupado com o culto. O culto não é importante, pastor? Sim, o culto é importante, mas o culto é para adorar a Deus, para edificar a igreja, mas também é para salvar os pecadores. Veio também o levita, preocupado também com o culto, passou de largo. Aí Jesus cutucou, Ele falou que descia um samaritano. O samaritano era um povo rejeitado pelos judeus, porque era um judeu mestiço, misturado com gentio, mas ele tinha uma coisa que nem o sacerdote tinha na parábola e nem o levita: ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia. Querido, sabe quem é que prega o evangelho? Quem tem compaixão das pessoas, quem tem misericórdia daquele que não tem Jesus. Nós precisamos pensar que uma vida sem Deus, se ela morrer sem Deus, biblicamente, a Bíblia fala que só existe dois caminhos: céu e inferno. Sem Deus, ela vai para o inferno. Por mais que os teólogos modernos não gostem de tocar nesse assunto, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então esse assunto estava permeando o ministério de Jesus, o ministério de Paulo, o ministério da igreja primitiva. E nos últimos anos, algumas igrejas têm parado de falar disso. Mas, gente, se existe o bem, existe o mal.
Se existe Deus, existe o diabo. E se existe o céu, que nós falamos tanto e queremos tanto ele, também existe o inferno. E como já cantava há 20 anos atrás a banda Kadosh, o inferno é terrível, lugar de pavor. Então quando nós pregamos o reino de Deus, nós estamos sendo amigo do pecador e estamos lutando para tirar ele das garras do mal. Continuando. Então Jesus morre de braços abertos, recebendo as pessoas, acolhendo elas e transformando as suas vidas com o seu sacrifício substitutivo ou vicário. Então, as Escrituras Sagradas possuem textos muito fortes quando aplicados à obra missionária, os quais são uma fonte de motivação para esta e que também aponta a urgência dela. Olha os textos, Provérbios 24:11. Livra os que estão destinados à morte. Eu já falei para os irmãos aqui que morte significa separação física, os vivos dos mortos, separação espiritual. Quando o homem peca, ele rompe o seu relacionamento com Deus, ele está separado de Deus. Mas tem uma morte que é pior do que essas duas, que está lá no Apocalipse, que é a morte eterna. É o homem morrer fisicamente, depois estar morto espiritualmente e passar a eternidade longe de Deus. Então, livra os que estão destinados à morte. Ezequiel 3,18. Mas o sangue da tua mão requererei. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, eu te coloco como atalaia sobre a nação de Israel. Israel estava no cativeiro, Ezequiel estava no cativeiro, mas era papel de Ezequiel continuar profetizando para Israel qual que era o caminho. Então, nós precisamos entender, irmãos, que é nossa responsabilidade. Esse segundo texto fala da responsabilidade da igreja. Nós não podemos olhar para o pecador com desprezo, mas nem também com indiferença. Nós precisamos olhar para ele do jeito que Deus olha, com amor. Deus amou o mundo de tal maneira, que são as pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Essa é a mensagem que nós proclamamos para as pessoas. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se arrependa e viva. O projeto de Deus é restaurador, é salvador. É o que disse Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. É nosso papel anunciar esta mensagem para as pessoas. Terceiro, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4,35. Aqui Jesus estava falando justamente sobre isso. Os discípulos, quando ele começou a falar em ceifa, quando ele começou a falar em lavoura, eles pensaram na colheita, que faltava 4 meses para que chegasse o tempo de fazer a colheita em Israel. Jesus falou: não, vocês não precisam esperar 4 meses. Aí ele levou, porque Jesus fazia essa analogia o tempo todo, ele usava coisas do dia a dia para ilustrar as coisas do reino. Todo mundo sabia o que era fazer uma colheita. Então ele disse assim: olha, vocês estão preocupados com a colheita da lavoura que vocês plantaram. Eu quero dizer que vocês devem se preocupar com outro tipo de colheita, não só com essa colheita para vocês se alimentarem, mas vocês devem se preocupar com a colheita das vidas que estão carentes de Deus. Então, se você olhar ao seu redor, existe muitas vidas precisando de Deus. Mas Paulo disse assim: como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então, tem uma mensagem que tomou conta de muitos púlpitos hoje, que ela acaba distorcendo a essência do Evangelho, que é a teologia da prosperidade. Muitas pessoas, em vez de ocupar o tempo que elas têm, não estou falando que prosperidade não é importante. Irmão, ninguém quer viver na miséria, nem eu. A prosperidade é bíblica. Salmo 1, versículo 3 diz: tudo quanto fizer, prosperará. Só que essa não é a mensagem central da igreja. A mensagem central da igreja é a cruz de Cristo e a sua ressurreição para salvar o homem. Prosperidade é consequência. Você aceita Cristo, começa a aplicar os princípios de Deus na sua vida, aprende a lidar melhor com o dinheiro, aprende a não desperdiçar, aprende a não ser consumista, sua vida vai prosperar. Aprende a abençoar o próximo, porque a Bíblia diz que quem ajuda o pobre empresta para Deus. Meu amigo,
Se emprestar para uma pessoa, você já quer receber, imagina para Deus. Você acha que Deus vai ficar devendo para você? Não. Então, ter um olhar generoso para o próximo é você investir em receber da melhor maneira possível de Deus. Agora, a teologia da prosperidade vem pregando só saúde, vem pregando só prosperidade financeira, vem pregando só contra os demônios e esquece de pregar uma coisa, que o reino de Deus é prioridade. A salvação é prioridade. O homem pode ser rico, saudável, próspero. Se ele morrer sem Jesus, segundo a palavra, sem salvação ele está indo. Então, é nosso papel abrir o nosso olhar e começar a anunciar: Jesus vem, e a oportunidade que os homens têm é agora. Mais um pouquinho ali. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês estão falando que falta 4 meses para fazer a colheita. Eu digo que a seara está madura, está pronta para fazer a colheita. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Aqui Paulo está instruindo Timóteo, que agora é pastor da igreja de Éfeso, que foi enviado para ali para levantar líderes para continuar pregando o evangelho, dizendo assim: olha, pregue em tempo e fora de tempo. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: aproveite as oportunidades. Todos os dias, todos os momentos, né, irmão? Então assim, se você começar a prestar atenção, pede para Deus, diga assim: Deus, me ensina a aproveitar as oportunidades, me deixa uma pessoa mais sensível e mais atenta. Você vai ver as oportunidades começar a pipocar na sua frente. Elas vão surgir. Você vai ver pessoas chegar para você, que você nunca imaginou, pedindo para você orar por elas. É a hora de você entrar para o evangelho. Você não precisa chegar para ele e começar com uma mensagem de condenação. Não. A nossa mensagem é do amor de Deus. Tem um pensamento cristão que diz assim, que nós devemos deixar quebrantar o nosso coração por aquilo que quebranta o coração de Deus. Esses dias eu estava pregando na igreja, eu estava falando que quando nós olhamos para a Cracolândia, nós vemos qual que é o objetivo do inimigo com todos os seres humanos. O inimigo quer aquilo, quer destruir as vidas, fazer das pessoas verdadeiros zumbis do século 21, quer roubar tudo que eles têm, deixar eles na miséria. Esse é o projeto do diabo. O de Deus não. O de Deus é de transformar a vida das pessoas e ir melhorando a vida dessas pessoas cada dia, de glória em glória e de fé em fé. Eu nunca vi uma pessoa entregar, tem 27 anos que eu caminho com Cristo. Nesse ano agora de 2000, estou completando 27 anos de batismo para a glória de Deus. E durante esses 27 anos, eu nunca vi uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo de verdade, não ter a sua vida radicalmente transformada para melhor. Entenda, eu não estou dizendo que a pessoa não vai ter dificuldades. Dificuldades é inerente da nossa condição humana, faz parte da vida. As doenças, os problemas, as dificuldades, mas nós vamos ter uma sabedoria milenar vinda das Escrituras Sagradas para lidar com os problemas, com as dificuldades. E a promessa de Jesus é que além de nós termos esta vida aqui, Ele disse que nós ainda teremos a vida eterna. Esta mensagem que nós vivemos, pregamos e anunciamos. Cristo para as pessoas. Último texto: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Por mais que a gente não queira, irmãos, Jesus sempre se preocupou em mostrar para as pessoas os dois lados da moeda. O que acontece com quem é salvo, mas o que acontece também com quem quer viver uma vida de perdição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: muita gente não quer o Evangelho, não é porque o Evangelho é ruim, é porque o caminho é estreito. Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é estreita. E Ele disse que aquele que quiser ser seu discípulo deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Seguir Jesus, irmãos, é um caminho prazeroso por causa dos resultados, mas é um caminho de renúncia. E se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, é de renunciar. Quem disse que o pecado é ruim? O pecado é ruim na sua consequência. Na hora que você está praticando o pecado, ele é saboroso para a nossa natureza caída. Só que são as consequências deles que são trágicas para nós, para quem nós amamos e para a nossa alma, que é uma parte mortal que está aqui dentro,
que um dia teremos que dar conta para Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós ganhamos alguém para Cristo, a Bíblia fala que nós estamos arrebatando essa pessoa do fogo. Não está na moda falar do inferno, só que como nós não nos guiamos pela moda, a mensagem do reino, ela mostra o céu, mas ela revela o inferno também se a pessoa rejeitar. Nem todos gostam, nem todos aceitam, mas meu amigo, nem Jesus agradou a todos. Então nós também não devemos ter essa preocupação. Nós devemos ter a preocupação sim, em sermos pessoas verdadeiras. Agora, se vão aceitar a nossa mensagem ou não, já é outra coisa. Mas eu tenho certeza que a semelhança do semeador que saiu a semear 3 tipos de terra, ele não teve êxito, mas teve um tipo de terra que a semente caiu lá em Marcos 4, deu fruto 30, 60 e 100%. E é isso que nós devemos pensar. Alguém vai receber a mensagem, essa pessoa será arrebatada do fogo da perdição. Continuando. Então, quando nós falamos de igreja, a natureza missionária da igreja, ela se resume em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto evangelístico. É papel da igreja ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ponto. Isso fala da nossa missão evangelística. Mas e aí? A pessoa aceitou a Cristo, passou por aquela porta, recebeu Jesus. Passamos a exercer um papel educativo. Porque quando a pessoa vem para o evangelho, ela vem com alguns paradigmas na mente. Ela vem com alguma forma de ver a vida. E ela precisa ser educada nos valores cristãos. Os valores cristãos não dizem respeito apenas à eternidade. Eles dizem respeito também ao dia a dia, a como nós iremos nos relacionar com as pessoas, com a família, com o patrão, com os empregados. Para toda a área da nossa vida, o Evangelho tem um padrão educativo. Muito do que nós vemos hoje na sociedade, que hoje é aceito como sendo normal ou correto, quem começou isso, essa revolução lá atrás, foi o Evangelho. Hoje, as mulheres são muito valorizadas na sociedade. Tem mulheres hoje que já galgaram papéis tão altos ou mais altos do que alguns homens. Nós já tivemos recentemente uma mulher como presidente da nossa nação, e muitos países já as têm. Só que se você olhar para a história, você vai ver Jesus, na sua época, revolucionando o seu tempo, quando ele inclui as mulheres no seu ministério. Até na época de Jesus, tinha judeu que quando ele ia orar, ele agradecia a Deus por não ter nascido gentio, por não ter nascido cachorro, cão, e por não ter nascido mulher. Eles colocavam a mulher no mesmo patamar. A mulher era tida como um objeto. Não basta, você não precisa ir longe. Dá uma olhada em algumas culturas ali no Oriente Médio para você ver. Tem algumas mulheres que ela não vai colocar o olho de fora, porque a cultura é tão, digamos assim, é tão forte, tão escravizadora da mulher, que a mulher se torna um objeto na mão do homem. O homem pode ter 10 mulheres, mas a mulher não pode ter 10 homens, dentro de algumas culturas. Então, Jesus trouxe isso. Então, a missão da igreja, primeiro, ela é evangelística, mas segundo, ela é educativa. Ela é educativa. Se você prestar atenção, muitas iniciativas que surgiram no mundo, no campo social, no campo político, vieram de pessoas que tinham os valores cristãos. A escravidão, quando ela começou a ser combatida, sim, havia muitos cristãos que tinham escravos, mas se teve um povo que contribuiu durante a história para libertar as pessoas da escravidão também, foi o movimento cristão. Foram muitos líderes cristãos que começaram a pregar que não era lícito você tratar o ser humano como se ele fosse uma mercadoria. Então, nosso papel, primeiro, é evangelístico, segundo, é educativo, é transmitir os valores do reino de Deus para as outras pessoas com palavras e com obras. Isso também é missão. Tem um amigo meu que ele é missionário no Egito. Sabe como é que ele conseguiu entrar no Egito, sendo cristão?
Ele foi para lá e começou a trabalhar e começou a ensinar para as pessoas os valores cristãos. Ele não ensinava o Evangelho, ele não ensinava a Bíblia, ele não pregava sobre Jesus, porque é proibido. Ele começou a ensinar em alguns países de origem muçulmana, de dominância muçulmana, islâmica, ferrenha, que pune até com a morte quem prega o Evangelho. Ele começou a ensinar os valores, como amor, misericórdia, perdão, graça, generosidade. Na proporção que a pessoa começa a aceitar esses valores, ela fala: onde é que você aprende isso? Qual é a tua fonte? Aí chama uma pessoa em particular e diz: ó, a minha fonte é Jesus. Só que você não pode sair contando para todo mundo, senão vão me matar. Daqui a pouco já não é mais um só do reino, são dois. E daqui a pouco 2 mais 2 é 4, porque 2 influencia mais 2. Daqui a pouco você tem uma comunidade de cristãos dentro de um país muçulmano, extremamente fechado para o reino de Deus. Por quê? Porque alguém tomou a coragem de pregar o Evangelho, que não só é evangelístico, que também é educativo. Terceiro, nós pregamos uma mensagem, e a natureza dessa mensagem missionária ela também é assistencial. Eu fiquei sabendo, eu ouvi o depoimento de um pastor, que ele foi para a África, e ele chegou em uma aldeia africana muito pobre. E o que ele percebeu? Ele percebeu que a única coisa que eles sabiam fazer era plantar milho. Só que eles plantavam milho, colhiam o milho, cozinhavam o milho para comer, e era só aquilo que eles faziam. Ele vindo do Brasil, ele vindo de uma outra cultura, ele começou a ensinar para eles o tanto de coisa que eles podem fazer com milho. Ele começou a ensinar que com milho você pode fazer pamonha, com milho você pode fazer suco, com milho você pode fazer curau, com milho você pode fazer... E ele foi citando as coisas. E ali, aquela aldeia, ela começou a ser assistida. Aquela aldeia que mal conseguia se sustentar com o milho que plantava, levantou comerciantes. Aquela aldeia prosperou, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é só dar o peixe, o Evangelho também é ensinar a pescar. Mas muitas das vezes o que a pessoa precisa da necessidade é do peixe. Então nós como igreja, nós não podemos pregar um Evangelho que só afeta a pessoa no céu. Nós temos que pregar um Evangelho que começa a afetar a vida das pessoas aqui e agora. Tiago, quando ele escreve a sua carta, a sua epístola universal, ele diz: se alguém bater na minha e na sua porta, pedindo comida, padecendo de necessidade, e a gente fizer uma oração por ela e mandar ela embora, ele disse: aonde está em nós o amor de Deus? E aí ele fala que essa fé como estilo de vida, ela é morta. Ele diz que a verdadeira fé ela tem que produzir obras. Então toda igreja ela deveria pensar em projetos sociais, que é uma excelente maneira de você mostrar na prática a natureza do reino. Tem algumas igrejas que estão na televisão aí que muitos criticam, mas eu que já tenho uma certa rodagem por diversas igrejas pregando e ministrando, sabe o que eu descobri? Muitas delas crescem, não é nem tanto por causa da mensagem da televisão, é por causa do trabalho assistencial que elas fazem nos bastidores, que muitas vezes ninguém sabe, mas que está mudando a vida de diversas pessoas. Gente, a igreja não pode pensar só em carimbar passaporte das pessoas para elas irem morar no céu. Antes da gente morar no céu, nós vamos morar um bocado de ano aqui na terra. Então o que nós precisamos aprender? A socorrer os necessitados. A ideia do socorro ao mais pobre, ao mais carente, ao mais necessitado, ela está patente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Israel tinha uma lei dada por Deus, que quando eles fizessem a sua colheita, não era para eles colher os cantos da lavoura. Isso era deixado, era chamado rabisco. A colheita principal era tirada. As espigas que caíssem no chão não era para ser pega de volta, era para ser deixada no chão, porque depois viriam os mais pobres, viriam os mendigos, viriam os necessitados e colheriam o canto da lavoura e colheria as espigas que caíam no chão. Ou seja, o próprio Deus ele já dizia: você tem que ter um olhar misericordioso para com os mais necessitados. Então a igreja do século 21 era uma igreja muito rica, e de repente, em alguns lugares, ela está dizendo que nem a igreja de Laodiceia:
rico sou e de nada tenho falta. Mas aí eu olho para o lado. Às vezes nós temos uma mega igreja no bairro e do lado tem uma comunidade com pessoas morrendo de fome. Eu não estou falando que nós não temos que criar estruturas para a igreja. Nós precisamos das estruturas da igreja. Eu me preocupo com a estrutura da minha igreja, mas eu preciso ter um olhar para o carente, para o necessitado. Amém? Então, a natureza da igreja, ela é evangelística, ela é educativa, mas ela também é assistencial. Se você olhar para a igreja primitiva, ela fazia isso. Ela se preocupava sim com os valores espirituais, mas ela se preocupava em dar água para quem tem sede e pão para quem tem fome. A igreja tem que pensar, a igreja do século XXI, em abrir mais orfanatos, mais asilos, mais casas de recuperação, porque o problema da dependência química é um problema do século XXI em todo o mundo, e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Enfim, nós precisamos criar projetos sociais na igreja que serão uma ponte evangelística para nós levarmos o amor de Deus para as pessoas. Eu tive o prazer de trabalhar com um missionário que esteve aqui no Brasil por um ano. O nome dele era Simon e a sua esposa Davinha. Um ano nós tivemos a felicidade de ter eles ajudando a nossa igreja, logo no início. E sabe o que eles nos disseram? Existem muitos locais na Europa que você não consegue fundar uma igreja, iniciar uma igreja, se não tiver um projeto social para a comunidade. Você só registra a igreja, entidade religiosa e espiritual, se você tiver um projeto para a comunidade. Não importa se é para criança, se é para terceira idade, se é para jovens, mas tem que ter um projeto social. Junto com o estatuto social, você vai já ter o projeto para você socorrer as pessoas. Então nós precisamos ter esse olhar. A campanha do quilo é importante, irmãos, mas não pode ser só a campanha do quilo. Nós temos que pensar mais, porque dentro da igreja está cheio de pessoas com essa capacidade de educar, de evangelizar, mas também de socorrer. Amém? Mais um pouquinho. Então, a natureza da vocação, vocação e mandato da igreja. A natureza da igreja é sacerdotal e mediadora. Está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. O que é a natureza sacerdotal? No Antigo Testamento, o sacerdote levava a nação para Deus e Deus até a nação. Esse é o papel sacerdotal da igreja. Não é dos líderes, é da igreja como um todo. Levar Deus para as pessoas e as pessoas para Deus. Segundo aspecto, a vocação da igreja ela é celestial. Em Hebreus 3:1 está escrito: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que significa isso? Dizer que a nossa vocação é celestial. É dizer o que Paulo falou. Paulo, no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, ele disse assim: se aguardarmos em Deus, só nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. Ele estava falando isso sobre a ressurreição, porque muitos acreditavam que morreu, acabou. Paulo veio dizendo: não, isso não é verdade. Haverá um dia que Deus trará juízo sobre todas as coisas. Haverá um alarido, uma voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos vão ressuscitar. Então nós entendemos que nós estamos aqui na terra de passagem. Aquele que mais vive 80, vive 90 anos, 90 e poucos anos. A Bíblia fala que quem chega a 80 e 90 é infarto e canseira. Está na Bíblia. Então, nossa vida ela é finita. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Do pó nós viemos, disse o Eclesiastes, e ao pó nós retornaremos. Então nós devemos lembrar do nosso Criador, Eclesiastes 12:1, no dia da nossa mocidade. O que significa dizer isso? Nós pregamos uma mensagem que vai afetar a vida das pessoas aqui sim, mas que tem o propósito de afetar principalmente a vida das pessoas na eternidade. Nossa vocação ela é celestial. Passamos por aqui, mas segundo a palavra, a nossa pátria não é aqui. Deus tem para nós novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O mandato da igreja vem diretamente do seu fundador, o Senhor Jesus, e diz-lhes: ide por todo o mundo,
e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós temos um mandato de Deus, nós temos uma ordem do Senhor, que nós não podemos descumpri-la. Nós temos que pregar o reino de Deus para todas as pessoas. Tarefas internas da igreja. Nós falamos um pouco sobre a nossa missão para o lado de fora. Agora, qual é a nossa missão aqui dentro? Primeiro, cultuar a Deus em espírito e em verdade. Proclamar o Evangelho em todo o tempo, por todos os meios, em todos os lugares, a partir do templo. Olha o que diz Atos 5:23. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, vai contra um movimento que está tomando conta do Brasil e do mundo, chamado Os Sem Igreja. Já tem até livro escrito sobre isso. Tem pessoas que dizem que esse movimento aqui, ó, esse espaço aqui não é importante. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o trabalho nos lares, nas casas, fora desse recinto, é importante sim, porque a Bíblia diz que eles estavam lá onde? Nas casas, mas eles também estavam onde? No templo. Então os dois aspectos são importantes. Nós não podemos nos confinar aqui dentro do templo, porque na nossa vida nós vivemos mais lá fora, mas nós não podemos esquecer também desse espaço. Nós precisamos entender que os dois ambientes são importantes para a caminhada da igreja. Aqui nós somos treinados, orientados, vocacionados, preparados, discipulados e enviados. E lá fora, lá na sua casa, lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá na faculdade, você vive o Evangelho e proclama ele para as outras pessoas. Então é importante o tempo, sim. Não aceita essa teologia que vem ensinando que isso aqui é uma instituição que não tem valor. Para Deus tem valor, sim. Agora, o que tem valor aqui não é só o prédio, são principalmente as pessoas. Igreja não é prédio, prédio é instituição, igreja é você. Você é o corpo de Cristo. Isso aqui existe para nos dar assistência, para nós nos reunirmos, para nós adorarmos a Deus. Mas esta reunião aqui também é importante. Tanto esse aspecto aqui como o aspecto do lar, a igreja primitiva valorizava, e ela é o nosso padrão de conduta. Então nós devemos cultuar no templo, mas sempre que tiver oportunidade também nos lares. Nas grandes reuniões sim, mas nas pequenas reuniões também. Precisamos educar na fé os novos convertidos, doutrinar, ensinar, orientar, treinar, modelar vidas para Deus, segundo o padrão revelado em Jesus Cristo. Ministrar aos carentes e necessitados, como servir, socorrer, ajudar, cuidar, assistir, como parte do Evangelho, como Jesus fez. Então, irmãos, a nossa missão é essa, ela é evangelística, para fora, para as pessoas que não conhecem a Cristo, ela é educativa, ela vai ensinar, ela vai preparar, ela vai treinar os cristãos, como diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 4, nós somos chamados para aperfeiçoar os santos, aqueles que servem a Deus. Mas em terceiro lugar, ela também é assistencial, ela precisa estender a mão para o carente e para o necessitado. Guarde isso no seu coração, você nunca vai conseguir ajudar todas as pessoas, e nem Deus quer que você ajude todas as pessoas, porque você e eu, nós não somos Deus. Mas o que Ele quer? Ele quer que nós ajudemos as pessoas que Ele colocar no nosso caminho. Você passou do caminho que eu falo é no sentido metafórico. É aquelas pessoas que Deus vai introduzir na sua vida e você vai sentir no coração que você precisa ajudar. De diversas formas. Não ignore. Não ignore. Ali é Deus te dando uma oportunidade para você ministrar o Evangelho na prática. Vislumbres da natureza missionária da igreja no Antigo Testamento. Então a ideia de Deus preparar, enviar, ela já vem desde o Antigo Testamento, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus, ele é a coroa de tudo aquilo que Deus já vinha fazendo no Antigo Testamento. Olha, vamos ver, Deus diretamente agindo em favor de Adão e Eva. Lá em Gênesis 3 e 15 nós temos um sacrifício e uma promessa. É isso que nós pregamos para a pessoa. Pregamos o sacrifício de Jesus, isso é Evangelho, e pregamos uma promessa de vida eterna, de salvação e de transformação de vida.
Nós vemos Abraão, o progenitor da nação messiânica, nós vemos nele uma chamada, uma promessa e ele sendo enviado. Deus sempre, quando chama alguém, Ele chama com o objetivo de enviar. Ele traz para ele, prepara, capacita e envia. Mas quando ele envia com uma promessa. Ele diz que vai haver o quê? Uma frutificação, vai haver um resultado do seu trabalho. Então você não precisa se preocupar. Quando Deus te enviar, Ele se responsabilizará por trazer os resultados. Repetindo aquilo que eu falei anteriormente: Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento. Moisés, também nós vemos Moisés tendo uma chamada de Deus, uma capacitação, e ele sendo enviado lá em Êxodo capítulo de número 3. Essa chamada aconteceu quando ele ainda era um jovem, quando ele ainda era um adolescente, quando ele ainda estava no palácio do faraó. Ele passou 80 anos sendo preparado por Deus. Ele viveu 120 anos. Durante 40 anos ele foi preparado no palácio. Durante 40 anos ele foi preparado no deserto. E nos últimos 40 anos da sua vida, ele viveu a sua chamada. Ele colheu os resultados junto com Israel no deserto, a caminho de Canaã. Outro vislumbre também no Antigo Testamento da natureza missionária. Nós vemos Israel, a nação sacerdotal. Ela foi escolhida, habilitada e ela foi enviada por Deus. Como eu falei, Israel se fechou, mas o projeto de Deus não era esse. Deus queria que Israel saísse pelas nações e fizesse discípulos para Deus. O profeta Daniel, ou melhor, o profeta Jonas, ele recebe uma mensagem e ele é enviado por Deus à cidade de Nínive. E sabe qual foi o resultado? Conversão nacional. Toda a nação se converte. O rei apregou um jejum e Deus livra da morte e da condenação toda uma cidade. O profeta Daniel foi um autêntico missionário na Babilônia. Daniel serviu, irmãos, debaixo da liderança de diversos reis. Todos esses reis foram pagãos. Nabucodonosor, o rei Dário, o rei Belsazar. Só que tem um porém: Daniel nunca negou a sua fé. E ele conseguia, com seu comportamento crítico, honesto, com bom senso, ganhar o respeito daquelas pessoas, a ponto de no reino de Dário, no capítulo 6 de Daniel, ele já ser um dos 3 maiores assessores do rei, e o rei já planejava colocar ele como vice-imperador. Ele seria o primeiro entre os 3. Então tem gente que fala: não, você não pode dizer que você é crente, você não pode falar da sua fé, porque alguém pode te condenar, alguém pode te rejeitar, você pode perder a oportunidade. Amigo, se você tiver bom senso, eu digo sempre, a gente não tem que chegar na nossa empresa, onde nós trabalhamos, onde nós passamos um tempo maior lá, e naquele ambiente a gente achar que é o púlpito da igreja. A gente não pode lá ficar o tempo todo falando em língua estranha, profetizando e entregando mensagem do céu. Mas existe uma maneira de você proclamar o reino lá. Sabe como? Tendo um comportamento diferenciado, tratando as pessoas de acordo com os valores do reino de Deus. Isso vai fazer com que acenda-se uma luz na sua vida, e as pessoas te vejam como alguém diferente. Aí sim entra uma oportunidade para você transmitir quem é Deus, não só com palavras, mas na prática. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 16 está escrito: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem mensagem evangelística e missionária melhor do que essa? Agora sim, a pessoa chegou com uma necessidade, aí você vai orar por ela. Lógico, tenha bom senso. Não vai orar lá na portaria, não vai orar lá no meio da sessão, né? Então, enquanto de repente você não precisa orar nem ali, pega o nome da pessoa e traz na igreja para orar. Já fiz isso com muitos amigos meus do trabalho. Diga: eu vou orar pela sua vida. E depois diga para ela: ó, levantamos um clamor na igreja pelo seu viver. Ou seja, existe N. Você quer evangelizar alguém? Dá um presente para ela no aniversário, para ela, dá uma Bíblia, dá um livro evangelístico, dá um exemplar do Novo Testamento. Enfim, existe N maneiras de nós proclamarmos Cristo sem ofender as pessoas. Outra coisa, respeite a religião dos outros.
Eu digo isso sempre no meu trabalho. Eu posso não concordar com a religião do outro, mas eu tenho uma obrigação legal e bíblica até de respeitá-la. Deus nunca impôs a sua vontade para ninguém. Deus sempre expôs a sua vontade e convidou as pessoas a seguir Ele. Ele nunca obrigou. No céu, não vai ter uma pessoa com o braço torcido e enfiado porta dentro. Não. Só vai para o céu aquele que eles convidam. Vinde a mim. Quem aceita o convite, segue, entra. Quem não aceita, paciência. Reina isso. Então nunca brigue por causa da causa do reino. Fale do Evangelho com amor. Fale do Evangelho com respeito. Trate as pessoas com dignidade. Paulo deu um padrão para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e ele foi tomar conta da igreja na cidade de Éfeso. Ele disse assim: quando você se dirigir para os mais novos, trate eles como se fossem seus irmãos, como se fossem seus filhos. Quando for da sua idade, trata eles como se fossem os seus irmãos. Se for mais velho, se dirija a eles como se fossem os seus pais. Querido, eu tenho certeza, se você entrar nos ambientes e você tratar as pessoas desse jeito, com os valores do reino de Deus, as pessoas vão te respeitar. E quando você abrir a boca para falar de Deus, as pessoas também vão te ouvir. Então, nós precisamos o quê? Ter esse pensamento. Nós precisamos ser como Daniel. Daniel, dentro do reino pagão que foi a Babilônia, ele temia Deus. E o temor a Deus que ele tinha no coração afetou 3 imperadores: Nabucodonosor, Belsazar e também o Dário. O que nós precisamos? Colocar isso na nossa vida. Deus nos chamou como uma igreja missionária, evangelística. Deus não nos chamou para só cantar aqui dia de domingo, entregar nossa oferta, nosso dízimo e ir embora e dizer: o pastor que se vive com as responsabilidades. Não, a chamada é nossa. Para você estar aqui, muita gente orou por você que não era pastor, muita gente te evangelizou, muita gente clamou a Deus pela sua vida e exerceu um papel fundamental na tua história. É isso que Deus quer que a gente faça com as outras pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, me usa, me capacita e faz de mim um instrumento nas suas mãos. Que 2020 seja um ano diferente para você, para a sua vida, para a sua família e para cada um de nós. Nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Como é bom, Senhor, aprendermos sobre a importância de missões e de evangelismo, Senhor, que não é nada mais, nada menos do que uma nova geração aquilo que nós recebemos do Senhor. Pai, é nosso papel como igreja, independente se somos membros, congregados, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários ou pastores. É nosso papel, Senhor, reproduzir a mensagem do Teu reino para outras pessoas, compartilhar ela, Pai, com aqueles que ainda não Te conhecem. Venha nos usar, Pai, por bondade e por misericórdia. Queremos ser neste ano de 2020, Senhor, uma luz que vai iluminar o caminho das pessoas para o Senhor, uma ponte que vai levar as pessoas até o Senhor, um canal que vai levar o Senhor para o coração de outras pessoas. Nos capacita e nos usa, Pai. Abençoa os meus alunos, ó Deus, que eles possam entender essa mensagem e possam despertar para esta realidade. O Senhor tem uma chamada na vida deles, ó Pai, como também tem na minha. Assim eu oro para que o Senhor nos capacite. Acabamos de falar sobre homens no Antigo Testamento que foram chamados, capacitados pelo Senhor, enviados, ó Pai, e que viveram uma promessa da Tua parte. Esse é o Teu padrão, essa é a Tua chamada, esse é o Teu caminho. Faz de nós uma igreja evangelística, faz de nós aqui no Brasil uma igreja missionária. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado.